Olá, mundo do samba, La Calava de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos início ao nosso quadro O que o Enredo Conta. E o que seria este quadro? A ideia de fazer essa série, que vão ter ao todo 5 episódios, se não me engano são 5 episódios, 5 ou 4, não lembro quantos, 5 ou 6, não lembro. Mas a ideia desses episódios que a gente vai ter pela frente é exatamente de tentar entender o que as escolas de samba de São Paulo, as 34 escolas da Liga, vão levar para a pista. A gente ainda não tem decidido a UESP, mas se tudo der certo, a gente vai ter um episódio sobre o grupo principal da UESP também. Então, isso aí fica no aguardo. O que a gente vai apresentar aqui, né? A gente vai apresentar aqui a ideia que as escolas irão levar para a avenida. Algumas dessas obras têm sinopse, tem vídeo de apresentação, tem vários materiais para a gente ter uma ideia do que a escola vai levar para a avenida. Algumas já até anunciaram fantasias e outras coisas mais. Porém, algumas delas não apresentaram sinopse ou não divulgaram a sinopse para o samba-enredo, ou a ideia do desfile, isso não foi apresentado. Então, principalmente aqui no Acesso 2, que é o nosso episódio de hoje, a gente vai ter um pouco de dificuldade nisso. Então hoje, eu acho que aqui o propósito é mais tentar entender o que vai ser levado para a avenida. Então aqui a gente vai se basear em entrevistas, algumas escolas têm sinopse, algumas escolas só têm um vídeo de apresentação ou uma live, e algumas escolas, infelizmente, não tem nenhum desses materiais, só tem o samba-enredo. Então, quando a gente tiver esse caso, aí eu aviso aqui para vocês o que eu acho, o que eu espero. Outra coisa, aqui é uma interpretação minha dos enredos, então não é da SASP, então não é de todo o grupo da SASP, que tem essa interpretação de alguns enredos aqui. Então aqui é uma interpretação, acima de tudo, pessoal, autoral minha. Então é isso. Então a gente vai falar do Acesso 2, das 12 escolas que compõem este grupo bastante inchado aí do Carnaval Paulistano. Para o Carnaval de 2022, eu separei aqui o que seriam, no ponto de vista, 6 grandes grupos de enredos, tá? Os abstratos são disparados que têm mais presença, e abstrato aqui são aqueles enredos que pegam um tema, pegam um assunto e fazem vários caminhos, várias interpretações acerca daquele objeto. A gente vai ter 2 desfiles sobre São Paulo, curiosamente, 2 desfiles sobre bairros da cidade de São Paulo. A gente vai ter um desfile histórico, que é no caso de desfile que vai falar da ONU, né, que vai falar do seu surgimento e de todo o seu impacto na história mundial. Então, querido, é um enredo histórico. A gente vai ter um enredo afro, 2 enredos afro, na verdade, e aqui são 2 enredos afro que se distanciam um pouco na sua ideia, né? Uma é falar de uma pessoa, né, de uma figura, e o outro é de afirmação da negritude. A gente vai ter um enredo aqui nordestino, que eu coloco aqui entre aspas, né, ou um asterisco, porque o enredo é sobre o Nordeste, mas é a influência negra no Nordeste. Então esse enredo poderia ser afro, mas eu acho que ele é mais nordestino do que necessariamente afro. E a gente vai ter um enredo sobre samba carnaval, que é sobre o sambódromo e assim por diante. Então, assim, das 12 escolas de samba, a gente vai ter uma quantidade interessante de tipos de enredo. Acho que uma coisa que é muito legal do Acesso 2 é que, e uma coisa que eu gosto muito também, é que tudo no Acesso 2 é um pouco mais simples de ser abordado. Então, acaba que os enredos, no meu ponto de vista, ficam um pouco mais interessantes até de serem vistos, de serem observados e assim por diante. Vamos começar então pela Brinco da Marquesa, a escola que vai abrir o Carnaval de São Paulo, ou pelo menos oficialmente o Carnaval de São Paulo lá no dia 16 de abril. E o enredo da Brinco da Marquesa é Estação Japão Liberdade, do Afro ao Oriental, né? A expectativa que eu tenho, e eu acho que é interessante, né? A Brinco não lançou a sinopse, né? Não anunciou uma sinopse para o público, né? Um texto sobre o que seria a ideia do enredo, mas ela lançou um vídeo, né? Um vídeo lá nas suas redes sociais. Eu acho que é interessante nessa proposta de cantar a liberdade
dentro da sua ideia de origem diáspora, ou seja, da população preta que morou ali, residiu durante muito tempo na região da Liberdade, não só da Liberdade, né? Descendo a Liberdade, a gente chega lá no Glicério, e também a ideia da ocupação e sedimentação. Ocupação e sedimentação é exatamente essa vinda do imigrante, em especial, primeiramente, o japonês e em seguida o chinês. São as duas principais comunidades que predominam, de certa maneira, no bairro da Liberdade. Então, eu acho, pelo menos assim, o ponto de vista que eu tenho, vendo o que foi apresentado naquele vídeo, principalmente no Samba Enredo da escola, eu percebo que a ideia da Brinco da Marquesa é trazer temporalmente este bairro. Então, ou seja, quando a escola coloca um negro dentro da formação da Liberdade, é essencial, né? Porque o bairro da Liberdade ele teve ocupação negra muito importante. Tem a própria ideia de liberdade é exatamente de um negro que conta a história que ele tinha que ser decapitado, né? Ele tinha que ser enforcado. Não conseguiram, né? Fizeram várias tentativas de matar ele, ele nunca morreu, até então que decapitaram ele. E aí sim ficou a ideia de liberdade, né? De fato, ele se libertou. Mas não só isso, né? A Liberdade, historicamente, sempre teve uma população negra, principalmente ali no final do 19 e início do século 20. Tanto é que a principal escola de samba de São Paulo fica ali descendo, né? Que era a Lava Pés. A primeira escola de samba, entre aspas, de São Paulo, a Lava Pés, em 37, estava ali na região da Liberdade, desfilava nessa região da Liberdade, na Rua da Glória. Então, ou seja, é interessante a Brinco da Marquesa trazer este enredo, e o ponto que fica aqui na questão é como que a escola vai ligar, né, esse afro com o oriental. Esse afro que é muito específico, é um afro que não é generalizado, e esse oriental que ele é multifacetado, né, porque ele é japonês, ele é chinês, ele é coreano, ele tem várias vertentes, ele tem várias questões aí interessantes, né. Eu cito aqui o trecho de uma entrevista dada para a Liga, né, em que a escola aponta que contar a história do bairro da Liberdade, do afro ao oriental, como característica na cidade de São Paulo, o encontro de cultura e informação neste que vem a ser um dos bairros mais conhecidos internacionalmente. Contar o motivo de seu nome, sua ocupação e grandeza dessa região afamada e visitada por milhares de pessoas ao longo dos anos. Qual o ponto aqui que eu fico um pouco com o pé atrás? Esse afro-oriental, né, essa ideia da liberdade, ela vai ter um ponto de reflexão no final? Será que a gente vai ser indagados, né? O que aconteceu com esse legado africano do bairro? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, a liberdade, ela é necessariamente um afastamento, né? Uma expulsão de população que morava ali, que era residente, e simplesmente teve que dar suas moradias, ou teve questão de especulação imobiliária, teve que passar por um êxodo dentro da cidade. Então fica a questão, né? Como que a escola vai levar esse enredo? Como que a escola vai fazer essa ligação? Será que ela vai ficar não só, mas será que ela vai ficar um bom tempo no oriental? Será que o oriental vai ser a marca desse enredo? Não sabemos, né? Infelizmente não tem a sinopse, então, em termos gerais, eu acho que é uma proposta bastante promissora. Acho que a possibilidade visual desse desfile é impressionante, acho que pode dar um recurso muito interessante. E eu acho que a escola tem um bom enredo, eu acho que é um dos melhores enredos do grupo 2, do Acesso 2. E se bem desenvolvido, e se a escola tiver uma organização na sua parte técnica, a Brinco da Marquesa pode sonhar sim em ficar no grupo de Acesso 2. Eu não sei se as pretensões da escola claramente é subir o processo 1, né? Mas acho que uma escola que está subindo da UESP, que teve toda a dificuldade da pandemia, só de ficar no acesso 2, fazer um bom desfile, né? Ficar ali talvez no meio da tabela para cima, já é uma grande apresentação da Brinco da Marquesa, que reestreia no grupo do acesso 2, né? O antigo terceiro grupo, né? O que era o primeiro grupo da UESP. Então a gente sai da Brinco da Marquesa, a gente vai para a camisa 12. Essa assim que tinha uma sinopse que tem como a base, né, contar um enredo, um conto para 1001 noites, a viagem da Pantera para lá de Bagdá. O interessante desse enredo, que eu acho que é
que é bastante curioso. Quando você olha o título, né, do enredo, você pensa, nossa, vai ser aquele enredo clichê, né? Você vai falar das histórias de Aladdin, de Sherazade e assim por diante, né? Vai ser só isso. Mas quando você vai lendo a sinopse e você vai... tem inclusive um vídeo de apresentação desse enredo, mas quando você olha a sinopse, você vai percebendo que a história não é contar as 1001 noites. Não é falar, vamos dizer assim, facsímile do que foram as 1001 noites. A ideia da Camisa 12 é exatamente pegar a história das 1001 noites, em especial a do Aladdin, e a partir dessa história fazer uma interpretação, né, uma história, uma visualidade do que é ou do que se inspira sobre as 1001 noites, né? Acho que isso é interessante. Eu acho que dos 12 enredos que a gente vai ter no Acesso 2, esse eu acho que é o mais criativo, porque ele se arrisca em trazer uma proposta diferente. Ele se arrisca em pegar uma história consolidada e tentar desconstruir ela. Eu acho que isso é muito interessante, mostra que a escola está bastante confiante de levar esse enredo, mostra que a Camisa 12 está exatamente, isso é verdade, né? Está num caminho, né, no direcionamento de fazer um bom desfile, que é o que a escola provavelmente pretende, né? Então, ao invés de contar a história de Aladdin, aqui a gente tem a alusão da lenda, né, do Aladdin, do gênio e tudo mais, os 3 pedidos, que vai desaguar no processo de imigração árabe e na própria concepção de intolerância e de refugiados, mas colocando o Brasil como foco narrativo. Acho que isso é muito interessante. A história do Aladdin é o seguinte: existe o Aladdin e um rei da Fenícia. O rei da Fenícia queria grandes exércitos, o poder, e o Aladdin vai ficar com um tapete. O tapete que ele não sabia que era voador, mas ele vai ficar com um tapete. E o terceiro pedido era exatamente o amor verdadeiro, o amor incondicional. O gênio não concedeu o terceiro pedido a nenhum dos dois, e os dois teriam que buscar esse amor, né, esse significado, esse sentido. Vai chegar o momento da história que o Aladdin vai dizer que talvez ele não precisa o amor que o gênio estava se referindo, não era o amor de uma pessoa, era o amor da tolerância, é o amor da igualdade, é o amor da aproximação, é o amor do respeito, principalmente da cultura árabe. E aí a escola chega no Brasil, né? Porque essa nova Canaã, essa terra de riquezas, não de riquezas no sentido de material, mas de riquezas de espiritualidade e assim por diante, seria aqui o Brasil, né? O Brasil que tem uma enorme população de imigrantes árabes, e assim a história acontece. Tanto é que o samba, né, se você for pegar, você vai perceber que tem essa história ali contada. Qual é a minha preocupação? Será que essa história, né, será que essa percepção crítica de olhar o mundo em relação às histórias, né, as 1001 noites, né, ao Oriente Médio e assim por diante, será que essa história vai conseguir ser consolidada? Será que a escola vai conseguir trazer isso para a avenida? Será que não vai ficar muito confuso? Assim, quando você olha pela primeira vez, você fica um pouquinho confuso, sim, não vou admitir, não. Mas será que isso vai dar certo? Acho que essa é a grande preocupação. Visualmente, assim como a Brinco da Marquesa, aqui na Camisa 12, eu consigo enxergar um desfile promissor, né? Em termos estéticos, tem tudo para ser uma coisa assim, se bem trabalhado, vai ser uma coisa assim avassaladora. Mas assim, o ponto é o seguinte: como essas histórias, né, como a história das 1001 noites, como essa história que a escola quer contar, e esse ponto contemporâneo que ela quer inserir, como esses 3 elementos vão conseguir ser apresentados na avenida. Então, quando você estiver vendo o desfile da Camisa 12, não é o desfile de 1001 noites, não é para contar as histórias de 1001 noites. Existe ali uma questão reflexiva, crítica, eu diria até, de entender o que a gente tem que aprender com essas histórias, com esses pedidos, com a ideia da tolerância, do amar ao outro e assim por diante. Então, esse é o enredo da Camisa 12, escola que tá aí, né, tentando subir ao grupo de acesso 1. Em seguida, a gente vai ter o Irapuru da Moca, com o enredo, o primeiro enredo, assim, o segundo enredo abstrato desse ano. O Irapuru canta Os Encantos da Noite. Aqui também não tem sinopse.
A escola fez apenas um vídeo com várias imagens, com algumas palavras que aparecem ali ao longo para a gente entender o que é essa noite, né? Então, quando a gente fala de algo assim tão subjetivo e tão abstrato, e aqui é uma preocupação que eu tenho desse enredo, é saber qual vai ser o fio condutor que vai fazer a gente entender o que é essa noite. Porque quando a gente pega um enredo tão assim amplo sobre a noite, a gente tem que tentar entender, ou tentar montar ele para que ele tenha início, meio e fim. Senão vai ficar uma coisa assim jogada, né? Sem um objetivo. A escola não vai fazer isso, com certeza, mas é uma preocupação que eu tenho, porque quando a gente ouve o samba, fica ali a sensação de que falta esse fio condutor ser mais explícito para quem está vendo, né? No vídeo que a escola apresentou, existem algumas palavras que são colocadas lá. Algumas delas são encanto, lendas, boêmios, samba, alegria, jogos, luxúria, terror. Palavras essas que têm uma ligação entre si, mas que confundem um pouco, né? Eu vou aqui colocar o que eu acho que coloca, o que aglutina essas palavras-chave. Um deles é exatamente o mistério da noite, que é exatamente, são os encantos, as lendas, né? Os seres que envolvem esses mistérios, né? E aqui o mistério também, novamente, é bastante amplo. Poderia se fazer um enredo só sobre lendas e histórias da noite. Isso aqui em si já era um enredo. Depois a gente tem a noite como um palco de fé, mas não a fé no sentido de ir à igreja ou de ir num terreiro. É a fé no sentido da mística que ela envolve, o que ela tem ali por volta. E aí a gente vai ter aqui a apresentação do Zé Pilintra, que aparece naquele vídeo. A gente vai ter a boemia, o samba, a Lapa, as noites de São Paulo e assim por diante. Bem como festividades, né? A escola coloca lá, por exemplo, São João, né? A festa junina. Eu acho que depois a gente vai ter, pelo menos na minha percepção, a noite no sentido da versão, do perigo que ela tem e do encanto, do fascínio que ela provoca, e que a gente vai ter os jogos, as baladas, as festas, os shows e assim por diante. E aí, eu acho que talvez seja no final, ou talvez seja no meio, a gente vai ter novamente a inserção do terror, né? A noite como uma coisa aterrorizante, né? Filmes de terror, talvez, não sei. Então, ou seja, não sei se deu para, não sei, né? Como a gente não tem a sinopse, fica meio difícil de saber qual vai ser o caminho. Mas o que eu sinto é que falta algo para juntar essa noite, né? O próprio título é bastante vago, né? A Uruapuru canta os encantos da noite. Então fica uma coisa assim meio, ao meu ver, solta. Por outro lado, esse enredo tem possibilidades visuais bastante ricas, né? E eu acho que a escola está se reestruturando, né? Está tendo novas perspectivas de futuro. Talvez esse carnaval possa dar esse retorno da Uirapuru da Moca para o acesso 1. Não é impossível. Acho que o enredo, se bem justificado, a escola vai conseguir boa pontuação e vai conseguir, vamos dizer assim, ter bons resultados, né, na apuração. Depois a gente vai ter a primeira da cidade líder, e aqui acho que é um caso bastante curioso, né, porque a cidade líder tinha um enredo que foi anunciado chamado Tradições Nordestinas. Esse enredo, na live que a escola fez, a ideia era falar do Nordeste naquele ponto de vista um pouco mais generalizado, né? Falar da seca, do êxodo, da culinária e assim por diante. Ou seja, falar regionalmente o Nordeste, né? Que aqui, inclusive, a gente tem um episódio que a gente faz essa crítica, inclusive, nesse ponto de vista. Só que a escola mudou tudo, né? A escola mudou, deu um 360 graus de fato na sua ideia, e assim ela vai trazer o enredo Cordel Africano, da Mãe África para o Nordeste brasileiro, a herança cultural de uma raça. Então, ou seja, a escola vai trazer, na verdade, agora, num primeiro momento, pelo que eu entendi, a vinda dessa população negra e escravizada de África para o Brasil. E assim, vamos ser bem didáticos agora, né? Se a gente for parar para pensar, a região Nordeste foi a região que durante muitos séculos, né, durante muitas décadas, foi a principal porta de entrada de população negra no Brasil, em especial Salvador e Pernambuco. Então, ou seja, a formação do Nordeste
ela é negra, acima de tudo, não é branca, não é indígena. Até porque boa parte da população indígena no Nordeste foi morta. Então o Nordeste ele é um estado negro mesmo, de fato. Então a escola vai trazer isso primeiro, vai trazer essa diáspora, né, essa formação negra do Nordeste, que é talvez o ponto de vista mais histórico e cultural. E depois a gente vai ter não exatamente o Nordeste negro, ou para contar a história da negritude nordestina. É a influência dessa história, dessa cultura preta, na constituição da cultura nordestina. Então a escola está aqui dizendo que não tem como dissociar a história ou a formação nordestina se não inserir ou não falar dessa influência negra. Então acho que é um grande acerto nesse sentido. E o enredo dá essa nova, vamos dizer assim, esse refresco, eu diria até que inédito, não é inédito, mas para São Paulo é inédito, que é você falar do Nordeste, mas o Nordeste no ponto de vista negro, né, na perspectiva da negritude. Isso aqui eu acho que é um grande acerto, faz esse enredo, no ponto de vista, o enredo mais interessante do grupo de acesso 2. Por outro lado, o samba dá a entender que no final a gente vai ter uma consagração, ou a gente vai ter o Luiz Gonzaga como talvez um exemplo, ou o principal nome dessa cultura negra nordestina. Tanto é que a logo, né, que é a nova logo apresentada pela primeira da Cidade Líder, tem exatamente a figura do Luiz Gonzaga ali no centro. Então não sei se ele vai ser homenageado no final, provavelmente pode ser, ou se a musicalidade nordestina, que é negra, influenciada pelo Luiz Gonzaga, talvez ali seja um exemplo, talvez no último carro da escola. A primeira da Cidade Líder, né, está num processo de crescimento muito grande, a escola já estreou muito bem. Esse enredo, curiosamente, ele vai na mesma linha que a escola está apresentando desde 2017, ou enredos negros, ou enredos nordestinos, ou que misturam isso na ideia de cultura popular. Então, ou seja, eu percebo que a escola está indo pelo mesmo caminho, um caminho que está dando certo, e está certa, está correta, e assim tem que ser. É um enredo que eu acho que é um dos mais interessantes do Acesso 2. Eu não vi a sinopse, não tem a sinopse, mas pelo que foi apresentado e pelo que dá para perceber, eu acho que é um novo Nordeste aqui, uma nova perspectiva de Nordeste, e fica aí os parabéns para a escola de pelo menos tentar, né? Não sei se vai dar certo, espero que dê, mas pelo menos está tentando. Depois a gente vai ter a Santa Bárbara, que vai estar com o enredo Sol Nascerá, e é uma história bastante interessante, né? Que o enredo é desenvolvido pelo carnavalesco Edson Paulino, o Anderson Paulino. Ele disse que ele se inspirou na onda de pôr do solarismo, que nas redes sociais, né, no período de pandemia, retratou o pôr do sol. E aí, numa entrevista dada para a Liga em São Paulo, ele diz o seguinte: os dias ensolarados desse outono e os efeitos visuais causados no céu de São Paulo nos últimos dias encantou a população e aqui no período de pandemia, que encheu as redes sociais de lindas fotografias. E com o enredo, né, a escola vai exatamente vai trazer a história da humanidade com o sol. E aqui, inegavelmente, novamente, é um enredo que tem possibilidades visuais muito boas, né? Desde a antiguidade, desde os povos pré-históricos ou sem escrita, sem organização social, a gente já tinha a relação do sol muito forte, né? O sol era um símbolo não só de científico ou natural. O sol, principalmente no período da antiguidade, ele tinha um fator simbólico de renascimento, um sentido de poder, de riqueza. E conforme foi passando o tempo, né, a gente foi dando novos significados ao sol. Então, toda a nossa Constituição tem o sol ali como um ponto de interesse, né, e assim por diante. E completando também com o carnavalesco nessa entrevista, ele diz o seguinte: o que mais nos empolgou na proposta foram as inspirações de uma mensagem positiva para um futuro melhor. Eu acho que aqui é uma proposta curiosa da escola, né, porque a escola poderia falar do momento da pandemia, né, do momento do isolamento, de várias perspectivas. Mas a ideia do carnavalesco, né, e da escola, de certa forma, é pegar o sol como um exemplo de renascimento, né, um exemplo de revigorar isso que a gente perdeu nesse tempo.
é como se o sol nascendo fosse um sinal de acreditar, da esperança e assim por diante. Então, acho que é interessante a ideia. Eu gosto do samba da Santa Bárbara. Então, é ver como isso vai estar na avenida. A minha preocupação, assim como eu tive a preocupação no enredo da Irapuru da Moca, é saber como vai ser o eixo narrativo, o que vai ligar as histórias do Sol até chegar a esse tempo contemporâneo, porque eu vejo que tem uma distinção muito grande, né, entre o Sol como um símbolo de esperança com o Sol ao longo da história da humanidade. Então, ou seja, como a escola vai unir esses eixos é a grande questão. Novamente, aqui não tem sinopse, então não dá para saber qual é o ponto que a escola vai querer levar. Mas é um enredo promissor, esteticamente também. Né? A gente vai ter uma chuva de dourado aí na Santa Bárbara. Depois a gente vai ter a Torcida Jovem, que não tem exatamente uma sinopse, mas tinha uma apresentação do samba escrita, no enredo Bela Vista, berço cultural desse país. Diferente do que a gente teve lá com a Brinco da Marquesa, aqui na Torcida Jovem, a Bela Vista ela é apresentada no seu sentido histórico. Não é diferente lá, é um pouco diferente da Brinco da Marquesa, que traz a liberdade lá no sentido da identidade, né, do identitarismo. E na Bela Vista, da Torcida Jovem, é uma questão histórica. É contar a história do bairro, a sua formação até os dias de hoje. O interessante é que eu acho que esse enredo ele tem um aspecto afetivo. A Torcida Jovem ficou 20 anos na região da Bela Vista, foi uma das primeiras sedes da torcida. Quando ela se tornou bloco, foi ali na Bela Vista. Então, ou seja, existe um apego sentimental aqui dentro desse enredo. E, ao mesmo tempo, por ele querer ir no direcionamento do histórico, ele fica bastante objetivo. Então, é um enredo bastante poderoso, falar de Bela Vista, né, falar do Bexiga e assim por diante, mas ao mesmo tempo é simples, né, é uma simplicidade, você vai entender o que vai estar passando na sua frente, provavelmente. Então a escola vai falar da formação do bairro no sentido da imigração italiana e portuguesa, mas em especial da italiana, da presença negra, da Bela Vista como ponto de centralidade entre o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que é o Rio Saracura, que já não existe mais, agora é um córrego que passa ali embaixo do MASP. A Bela Vista como ponto cultural, um ponto religioso, um ponto de protesto. Então, ou seja, é um enredo meio que propaganda, não é exatamente esse objetivo, mas um enredo meio propaganda, é um CEP diferente, né? Um CEP de apresentar o bairro. E eu acho que o interessante é que se pega, né, exatamente, pelo lado afetivo da torcida que viveu ali na Bela Vista. A grande questão, que eu acho que fica aí para ver no desfile como que vai acontecer isso, é como que isso vai ser potencializado. Porque é um enredo promissor, mas é um enredo que precisa de elementos, precisa de um up, precisa de algo a mais, né? Algo que dê aquele tempero, aquele cheiro de que vai subir de fato para o grupo de acesso 1. Acho que é isso que falta, eu acho que isso vai estar no desfile. A Torcida Jovem é uma escola que tem, nos últimos anos, aí, se reestruturado para apresentar um bom desfile, eu acho que tem tudo para fazer isso. É um enredo histórico do bairro da Bela Vista, eu creio eu, que vai dar muito certo. Em seguida, a gente tem a Nenê de Vila Matilde, que faz a sua estreia, né, infelizmente, né, no acesso 2, no enredo Narciso Negro. A princípio, a escola iria falar de o feitiço de Áquila, né, ou uma coisa do tipo, que era uma história da águia, né, inspiração da águia, assim por diante. Trocou o carnavalesco, trocou tudo que tinha na escola, e assim, com a chegada do novo carnavalesco, a gente tem exatamente a ideia de trazer Narciso Negro, reedição do desfile de 97, que a escola foi em terceiro lugar no grupo especial. Eu não gosto de reedição, né? Vou ser bem sincero, bem direto. Eu acho a reedição um tanto quanto chato. Mas eu entendo a reedição nesse desfile, né? A Nenê, a ideia, né, que eu ouvi numa entrevista do Carnavalesco, se eu não me engano, para o SRZD, a ideia de trazer Narciso Negro é de resgatar a escola, resgatar a autoestima, resgatar o orgulho de ser Nenê de Vila Matilde dos seus componentes. Então, o objetivo aqui é pegar
esse quesito de chão técnico, musical da Nenê de Vila Matilde como o ponto central desse desfile. Porque quando você reedita, talvez o samba e o desfile mais festejado dentro da quadra da Nenê, claramente então, os títulos são festejados, mas o Narciso Negro, o desfile de 97, ele é muito lembrado, ele é muito festejado pela comunidade da Nenê de Vila Matilde. Então, ou seja, quando você evoca Narciso Negro, você está evocando o matildense. Qual é o ponto da Nenê? E é um ponto histórico, né? É saber como isso visualmente vai estar apresentado, como isso vai estar visto em alegorias e fantasias do enredo. O enredo ele precisa passar por várias adaptações, isso é um fato. Embora o samba ele seja extremamente atual, ele precisa, o enredo, ser repaginado. A negritude, né, a própria Nenê mudou a sua interpretação de negritude ao longo da sua história. E os enredos também foram mudando, assim como a sociedade foi tendo outras percepções de negritude. Então, acho que é esse o grande desafio de você trazer um clássico que todo mundo lembra, que já está consolidado na mente do paulistano e principalmente do matildense, e é você trazer esse enredo novamente para a avenida. É muito desafiador. Embora a Nenê possa ser considerada por muitos uma das favoritas, mas eu não acho que é a grande favorita. Eu acho que pode ser favorita, né? Porque traz um enredo tão importante, tão histórico, que isso vai se consolidar com um título ou com acesso. É a ver, é um enredo potencialmente falando estupendo, né? É um dos melhores sambas da história do carnaval paulistano. Então, ou seja, a Nenê tenta resgatar seu passado de negritude, de quilombo, para tentar voltar ao acesso 2, onde ela caiu no carnaval passado. Então fica aí a sensação do que vai acontecer, né? De como que isso vai ser apresentado na avenida, mas a escola tem tudo para fazer um bom desfile se tudo der certo, se tudo ocorrer como ela deseja. Depois a gente vai ter a Peruche, que vai para o seu segundo ano no acesso 2, no enredo Água, Divinas Bênçãos. A gente vai ter um enredo sobre água, né? O enredo da Mancha Verde, e no especial, e aqui a gente tem a Peruche falando de água também. A diferença é que aqui a água da Peruche, ela tem como eixo central a fé, a religiosidade, a relação da água com o afetivo, com o espiritual. Então, ou seja, a escola vai falar de Oxalá, vai falar de Oxalá, as águas de Oxalá, da purificação e assim por diante. A gente vai ter Oxum, que é exatamente a água doce, Iemanjá, que é a água salgada, e Yansan, que é a trovoada e a chuva por consequência. Em seguida, a gente vai ter essa água no sentido espiritualizado na religião católica. Em Jesus, que, querendo ou não, é associado com Xalá, Nossa Senhora Aparecida, que é associada com Oxum, né? Então, seja, ali tem uma proximidade de certa maneira, né? Jesus no batismo e a Nossa Senhora Aparecida no milagre, né? Do encontro da imagem no rio, lá em Paraíba do Sul. Então, ou seja, o interessante aqui é que a escola pega esses dois pontos para chegar na ideia da água como preservação. Se a água é um elemento tão sagrado da nossa história, principalmente da nossa religião negra, que é a Candomblé e Ubanda, as principais, e no catolicismo, se isso é tão importante, se isso é tão espiritualizado para nós, por que a gente não faz a manutenção desse bem tão precioso? Por que a gente não pensa na água para longo prazo, né? Para a água no sentido da sua preservação e assim por demais. Então, ou seja, a escola, inclusive, faz a alusão à pandemia, né? Do lavar as mãos como um ritual para se proteger. Claramente, a gente está quase aí no meio para o fim da pandemia, ou quase no fim da pandemia, mas a gente ainda está na pandemia, então lavar a mão é essencial. Mas é interessante, né? Porque a escola, lá em 2020, 2021, a escola pensou nisso. E agora está um pouco já atrasado, já está um pouco defasado, mas ainda está atual. Então, ou seja, é um enredo batido, querendo ou não falar de água. Se eu não me engano, a Nenê já fez um enredo sobre água nessa mesma ótica, nesse mesmo ponto de vista, mas não no protagonismo da religião. Eu acho que é esse que dá
a distinção, trazer a mãe rezadeira, trazer esse ritual da água, ou da relação nossa da água no sentido da fé, eu acho que isso pode dar certo. O samba, e aqui é um ponto de vista meu, tá, gente? É para mim o melhor samba do Acesso 2, né? Tirando da Nenê de Vila Matilde, que eu acho que é o concurso aqui nessa disputa, mas acho que esse enredo deu um belíssimo samba, e se a Peruche se organizar, ela pode estar ali sim brigando para, quem sabe, um título ou boas colocações no Acesso 2. Infelizmente só uma sobe, né? Então, para subir tem que ganhar, né? Então a escola está ali, provavelmente, se organizar, pode sim brigar pelo título, mas o enredo é pouco batido, né? Um enredo assim que a gente já, a sensação de déjà vu, né? Quem já viu essa coisa, essa representação em algum momento. Mas é uma proposta bastante interessante, é um dos enredos que eu mais acho interessante aqui também no Acesso 2. Em seguida, a gente tem Imperador do Ipiranga, que é um enredo Imperador e Nações Unidas, semeando amor para colher felicidade. A escola tem uma sinopse que foi apresentada, se não me engano, eu li em algum site, não lembro qual foi. Acho que foi o Carnaval número 1, se eu não me engano. Mas quando você olha a sinopse, você ouve o enredo do samba, né? Quando você vê o conjunto, você fica se perguntando, será que o enredo da Imperador é só contar a história da ONU? Tipo, contar a ONU no sentido da sua formação histórica ali depois da Segunda Guerra Mundial, os acordos que ela faz, a sua simbologia, será que é só isso? Porque, assim, é um enredo que eu tenho um tanto quanto dúvidas, no sentido de como ele vai se desenvolver na avenida. A Imperador de Ipiranga é uma escola que está num processo de organização muito grande, comparado a alguns anos atrás. Então, ou seja, é um enredo que eu sinto que a escola quer trazer um porto de segurança. Vamos falar da ONU, vamos falar de uma mensagem que vai todo mundo entender, ou todo mundo vai se identificar, e assim, quem sabe, a gente consegue, vamos dizer assim, fazer um desfile seguro. E querendo ou não, o Acesso 2 é segurança que é o essencial. É você pegar algo que seja emblemático para a sua comunidade, no caso a ideia aqui da caridade, assim por diante, da solidariedade. Você pega isso para ser o ponto seguro, né, para você subir. Porque o Acesso 2 não admite erro, você não pode errar no Acesso 2, tem que ser perfeito. Então eu acho que a escola pega um enredo histórico, um enredo com início, meio e fim, todo amarrado, e assim é o apelo que a escola vai trazer. Curiosamente, no momento que a gente vive, né, de guerra, né, guerra na Ucrânia, a ONU está ali, né, sempre presente. Então, ou seja, veio a calhar, infelizmente, que o enredo se tornou mais atual do que nunca, né? Então, acho que, não sei se a escola vai conseguir fazer essa adaptação para o desfile, ou alguma mensagem, alguma coisa do tipo, mas fica aí a questão, né? É um enredo de segurança. É um enredo que talvez alguns achem um pouco prega, ou achem um pouco meio nada a ver, mas eu acho que é um enredo de segurança. É um enredo que a escola pega esse enredo para fazer um carnaval seguro, técnico, e assim, quem sabe, almejar o acesso 1 que a escola caiu recentemente. Em seguida, a gente tem a Amizade da Zona Leste, e não tem sinopse, não tem vídeo, só tem uma entrevista que diz o seguinte, né? Dandara será retratada não como mais um enredo afro, mas sim toda a essência da guerreira que verdadeiramente foi, explica Camila Augusto, que dirigiu a escola entre 2009 e 2017, e retorna ao comando no lugar de Marcelo Andrade da Silva. O Amizade não irá somente desfilar. Quem estiver na avenida verá uma escola guerreira que vai riscar o chão em busca do grupo de acesso. A Dandara é um enredo muito batido. É um enredo assim que já foi apresentado de várias formas. Inclusive a Amizade da Zona Leste apresentou recentemente dentro inserido do seu desfile. É um enredo que eu percebo que a Amizade da Zona Leste nos últimos anos tem vindo com essa temática afro muito forte. A minha preocupação é saber como isso vai se desenvolver na avenida, como essa luta de Dandara vai estar ali presente. Mas é inegável que é sempre importante falar de Dandara, sempre importante falar das figuras negras, mulheres e assim por diante, mas poderia ser outra figura, né? Poderia ser uma outra representação de uma outra mulher negra, de uma outra mulher preta,
seria até mais interessante, seria mais refrescante, eu diria. A escola vai estar comemorando seus 25 anos, então, seja, é um momento de festividade que a escola pega a identidade negra como um porto seguro. É a ver como que isso vai se desenvolver e como tudo vai estar ali na nossa frente no dia do desfile. A penúltima escola a se apresentar vai ser a tradição albertinense, no enredo A Passarela de Vocês, 30 anos de AMB, é tradição, podem aplaudir. A escola também não anunciou sinopse, nada desse tipo, mas nem vídeo, nada, né? Mas o enredo ficou batido, né? Porque ficou datado, na verdade, né? Porque o carnaval seria os 30 anos do Sambódromo seriam 2021, né? Seria 91, 2021, 30 anos, mas vai ser em 2022, né? Então, ou seja, são os 30 anos atrasados do Sambódromo que a tradição vai tentar trazer. Eu acho que esse enredo poderia ser um enredo do grupo especial, né? Trazer a história do AMB e assim por diante. A questão que fica é, será que o AMB tem tantos fatos marcantes para dar um desfile? É a grande questão que eu fico aqui, né? Será que a escola vai conseguir trazer a essência disso? Fica aí a questão, a dúvida aí na cabeça, né? Não tem muito o que falar, né? A expectativa de um desfile é de identificação, de como eu diria, de sensibilidade, né? De afetividade com quem estará vendo. A outra escola, a última escola aí sim, já lá no domingo de Páscoa, de fato, né? No amanhecer, curiosamente uma escola de origem, não de origem, né? Mas que tem uma forte presença católica na sua formação, que é a Dom Bosco de Itaquera. No enredo, o alimento da alma é o dom do conhecimento. Então a ideia é falar da educação e transmissão de conhecimento, algo que acontece na nossa sociedade, ou nós, quanto indivíduos socialmente organizados, desde o período dos povos pré-históricos, né? Então, ou seja, nos dizeres do carnavalesco, o Danilo Dantas, ele diz o seguinte numa entrevista: o enredo é uma grande homenagem ao legado da obra social Dom Bosco para o nosso estado e nosso país, e principalmente de Padre Rosalvino, que será um personagem importante do enredo e que com certeza marcará a história da nossa escola. Esse enredo é a mesma coisa, muito semelhante ao enredo da Imperador de Ipiranga. É um enredo seguro. A escola pega um tema, pega um ponto simbólico, que é a obra social, o projeto de educação, processo de transição de conhecimento, pega uma figura histórica do Carnaval de São Paulo, que é o Padre Rosalvino, e nisso você vai amarrando a comunidade, né? Você vai amarrando o seu componente nesse sentimento de identificação, né? De alegria, de afetividade. Então, ou seja, é um enredo que mostra como a Dom Bosco de Itaquera tem um estilo muito próprio. São esses enredos que parecem até nada, isso não é uma crítica negativa não, é uma crítica até positiva, com as campanhas de fraternidade, né, da Igreja Católica, que são temas que são extremamente interessantes, são extremamente carnavalescos. Não, esse aqui não um enredo, não é um tema da campanha da fraternidade não, tá, gente? Mas faz lembrar. Porque sempre tem um ponto ali de reflexão, um ponto de crítica implícito, mas tem sempre um ponto de refletir sobre algo. E eu acho que eu percebo isso nesse desfile, nessa proposta da Dom Bosco de Itaquera para 2022. Inegavelmente, a escola, com esse enredo e com tudo que ela veio fazendo nos últimos anos, é uma escola que está ali brigando pelo título, está ali brigando para subir. O geral pode ser muito interessante. Eu gosto da ideia do conhecimento, da educação. A grande preocupação aqui é como isso vai estar visualmente falando, né? Como que a escola vai conseguir transmitir algo que não existe, que é o conhecimento, como a escola vai conseguir trazer isso para a avenida, como isso vai estar refletido visualmente. É o grande desafio da Dom Bosco, assim como é o grande desafio da Camisa 12, assim como é o grande desafio do Imperador de Ipiranga, que eu acho que, assim, agora já falando aqui no final, né, acho que os enredos que mais me chamam a atenção é da Dom Bosco, inegavelmente, o enredo da Unidos do Peruche, é um enredo que assim, eu fico bastante curioso de saber como isso vai ser desenvolvido. O enredo da primeira da Cidade Líder, que eu acho que é um dos melhores do Acesso 2,
e o enredo da camisa 12, né? Fico bastante curioso de saber como isso vai acontecer. Significa que os outros enredos são ruins? Não, todo enredo é bom, só basta saber como ele vai ser desenvolvido. Então fica aí as nossas visões sobre o Acesso 2, que é um grupo que eu adoro, é o grupo mais espontâneo, é o grupo que tem ali gente de verdade passando na sua frente, sambistas de verdade, né? Não uma coisa muito empacotada, né? Ainda tem um certo ar de comunidade, de fato, ali no Acesso 2. Então, ou seja, o Acesso 2 é um grupo que não tem muita sinopse, então aqui ficou baseado mais no que a gente viu, no que eu vi, no que eu posso ali passar de conhecimento que eu tenho como historiador, mas eu acho que é um grupo que tem uma boa quantidade de sambas muito interessantes e que tem enredos bastante curiosos, né? Enredos bastante instigantes de se ver. Fica aqui o convite para ver o Acesso 2. Os ingressos são todos únicos, né? Custam R$10. É o início do nosso carnaval, é a primeira vez, é a primeira manifestação oficial, de fato, pública do carnaval, vai ser o Carnaval do Acesso 2, então vá lá prestigiar. E eu sei que vai ser o período ali de quaresma, mas se você puder, se você quiser, tiver a oportunidade, vá lá assistir o Acesso 2, contribuir, incentivar e ver as escolas, né, as 12 agremiações que batalham, não tem recursos, é uma luta, mas elas estão ali dando a sua história, defendendo suas comunidades, e é isso que importa no final. Semana que vem a gente vai falar do Acesso 1, eu acho que ainda não sei se vai ser só com as 8 em si, ou se vai ser um grupo de 4, primeiramente, mas semana que vem a gente vai falar do Acesso 1, fica aí aqui os comentários, caso você tenha alguma informação, complementar o que foi dito aqui dos enredos do Acesso 2. Fica aqui também o convite para você seguir a SASP nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E a SASP está voltando, né? Hoje já estaremos aí na cobertura dos ensaios técnicos, do Brinco da Marquesa, do Vai-Vai, no final de semana também, sábado e domingo. Então, se você está lá no seu bódromo e vê a SASP, esteja bem-vindo. O carnaval está de volta, gente. Vamos esperar e ver o que vai dar. É isso. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixem de sambar.